Quando algum sem noção disser para você que João Batista é o restaurador de Mateus 17, verso 11, aonde Jesus diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A primeira coisa que você deve responder é que quando Jesus falou isso aqui, o ministério de João Batista já tinha acabado. Como é que João Batista ainda ia restaurar a igreja se ele já estava na prisão e dali não foi para lugar nenhum, mas foi decapitado? Segundo, como é que João Batista ia ser o restaurador da igreja se a igreja nem mesmo tinha começado? Sabemos que João Batista foi decapitado por volta do ano 30, quando Jesus começou seu ministério. Jesus pregou 3 anos e meio, mas a igreja mesmo em si começou no Pentecostes. Se João Batista é o restaurador da igreja, como é que alguém vai restaurar uma coisa que nem mesmo começou? Sim, porque as promessas bíblicas que fala de restauração é restauração da igreja. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo está falando do quê? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo não está falando da primeira vinda de Cristo. Você concorda? Lógico que não. Ele está falando da segunda vinda de Cristo. No verso 2 ele diz: Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Verso 3: Porque de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Veja, ele vinha falando da segunda vinda do Senhor e agora ele está dizendo: não será assim, ou seja, ela não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Sabe o que quer dizer apostasia? Afastamento. Paulo está dizendo que Jesus não vai vir a segunda vez sem que antes acontecesse um afastamento. Paulo está dizendo que aquelas pessoas que receberam a primeira vinda do Senhor, que tiveram uma mensagem genuína e apostólica, iam se afastar da verdade antes da segunda vinda de Cristo. Ele continua dizendo que este afastamento, essa apostasia que as pessoas cristãs iam entrar, iam fazer com que elas colocassem no trono o homem do pecado, o filho da perdição. E todos nós sabemos que este afastamento, esta apostasia aconteceu em 325 da era cristã e que este homem do pecado, filho da perdição, sentou no trono no templo de Deus, querendo parecer Deus, no 3º e 4º século. Eu poderia citar outras profecias que Paulo diz: eu sei que depois da minha partida, lobos devoradores virão e destruirão o rebanho. Atos 3:21, que o apóstolo diz que os céus ia conter Jesus lá, assentado à destra do Pai, até o tempo da restauração de todas as coisas. Muito bem, então João Batista viveu somente até o ano 30. A igreja começou mais ou menos 3 anos e meio depois que ele morreu. 325 anos depois da morte de João Batista, a igreja caiu da verdade e então passou a precisar de uma restauração. Aí você vem me dizer que João Batista é que é esse restaurador? Como assim? Você crê que ele ressuscitou depois para restaurar a igreja? Quando a minha Bíblia fala do ministério de João Batista, nunca diz que ele era restaurador. A promessa que a minha Bíblia faz sobre João Batista é que ele faria retornar muitos de entre os povos de Israel, não igreja gentílica, ao Senhor, o seu Deus. Lucas 1, a partir do verso 16.
e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e a prudência à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Aqui não há nenhuma promessa para João Batista restaurar a igreja gentílica. Aliás, ele morreu antes da igreja gentílica começar. A promessa aqui é que ele ia preparar um caminho para o Messias chegar. Aqui ia ainda começar a igreja. Uma igreja não pode ser restaurada se ela nem começou. João Batista viveu antes da igreja começar, viveu antes da igreja se apostatar e viveu muito antes da igreja precisar ser restaurada. E você pode dizer, não, mas ele era um restaurador de Israel. Deus não restaurou Israel. Deus terminou com a lei, Deus terminou com o judaísmo e começou com o povo gentil. Quando em Atos 1 os discípulos perguntaram, Senhor, restaurará tu Israel por este tempo? Tá vendo como Israel não tinha sido restaurado ainda, mesmo depois da morte de João Batista? Se João Batista tivesse restaurado Israel, Jesus teria dito, já foi restaurado. Mas ele não disse isso. Jesus falou para eles que não convinha a eles saber os tempos que o Pai determinou. Eles estavam falando em restauração quando na verdade a igreja nem tinha começado. E eles estavam falando de restauração de Israel, mas Deus não queria restaurar Israel. Na verdade, Deus queria virar as costas para Israel e se virar para os gentios, pois Israel tinha rejeitado a sua vinda. E Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Alguns dias depois daquilo, o Espírito Santo desceu no Pentecoste e a igreja começou. A essas alturas, nem os ossos de João Batista existiam mais na sepultura. 300 anos depois que ela começou no Pentecoste, foi que ela se apostatou, foi que ela caiu e começou a necessitar de uma restauração. Se quando ela começou no Pentecoste não existia mais nem ossos de João Batista, no ano 300, meu amigo, não existia mais nem pó dele. Então, crer que Jesus falava de João Batista quando disse que o Elias viria e restauraria todas as coisas é falta de noção.